Bem-vindo ao guia avançado de bases do D&D. Hoje vamos falar de especialização em aventura, masmorra, ambiente selvagem e aventura urbana. Quando nós vamos construir um personagem, nós precisamos começar bem do começo. Isso o Dungeons Dragons não fala pra gente explicitamente, porque essas informações estão no livro do mestre. Então, para você criar um personagem bem feito, você vai precisar ir ao livro do mestre, além do livro do jogador. E, eventualmente, também terá que ir ao livro dos monstros. Pois bem, isso é uma confusão, é muita informação para apenas criar a ficha. Então, eu vou trazer aqui e organizar de forma a tentar clarificar, explicar como fazer uma boa ficha. A especialização em aventura é a primeira coisa que você tem que pensar quando você for criar sua ficha, porque ela vai delimitar tudo que o seu personagem vai fazer. Então vamos lá. Se você criar um personagem que é especialista em masmorra, ele será um especialista em aventuras de exploração. Exploração nada mais é do que aquela aventura clássica que nós conhecemos. Aventureiros vão numa cripta em busca de tesouros. Aí arrombam portas, enfrentam monstros, saqueiam as salas. Até chegar no vilão e, enfim, tudo se resolver com a derrota dele ou a derrota dos heróis. Pois bem, essa aventura de masmorra, se você for criar um personagem, você tem que pensar se ele é um personagem que vai ser bom nisso, nesse tipo de aventura. Não existe apenas aventura de masmorra, também existe aventura de ambiente selvagem. A aventura de ambiente selvagem, ela é especializada em combate. A aventura de ambiente selvagem é uma aventura que você vai do ponto A ao ponto B, passando por florestas, por exemplo, pântanos, desertos, árticos. Você terá que sobreviver, você terá que possivelmente fazer uma escolta. Existem várias aventuras existem várias missões que são feitas nessa aventura. E você vai enfrentar muitos combates, já que essa aventura é feita em tempo hora. Então a cada hora você vai avançar numa seção do mapa e com isso poderá ter muitos combates. Esse é o foco da aventura de ambiente selvagem. Muito bem, e aí, essas duas primeiras são aventuras do tipo baseada em local, onde o local vai definir a aventura. Isso vamos falar em outros vídeos mais pra frente. E a terceira opção de aventura é aventura em ambiente urbano. O foco dela é a interpretação. Muito bem. Então, jogadores mais avançados que gostam de interpretar os personagens, as motivações deles, interagir com NPCs, descobrir tramas, intrigas, dialogar, é, negociar a paz, enfim, entre muitas outras aventuras, vão optar por essa aventura urbana. Isso é uma coisa que tem que ser decidido tanto pelo jogador quanto pelo mestre, saber qual tipo de aventura será a base do jogo. Se você faz um personagem todo baseado em interpretação, habilidades de interpretação, características de classe de interpretação, tudo de interpretação, e o seu mestre resolve mestrar um jogo de ambiente selvagem, combate, onde simplesmente você vai fazer uma escolta numa floresta e vai ficar enfrentando monstrinhos a cada sessão de uma hora, você vai se frustrar muito. Então, quando você for criar um personagem, a primeira coisa que você tem que pensar é a especialização do seu personagem. A segunda coisa que você tem que pensar, vamos avançar, é a função do seu personagem. Existem 4 funções não ditas claramente pelo Dungeons Dragons, quinta edição, mas elas sempre existiram, que assimilam a vários jogos eletrônicos. Vocês vão conseguir ver similaridades em jogos do tipo MOBA, Tower Defense e MMO, entre outros. As funções existem desde a segunda edição ou até mesmo antes, aí eu desconheço. E são elas: resistente, o famoso tanker. Tanker é o cara que vai pra frente e assume os danos que estiverem na linha de frente do combate. Então são personagens corpo a corpo e muito que tem algum tipo de resistência, seja ela pela armadura, seja ela pelo alto HP, seja ela por tipos de resistência que reduzem o dano do combate. Esses personagens são muito úteis e normalmente são fortes, porque se os inimigos passarem por você porque eles simplesmente te empurraram, você não estará sendo um bom personagem de frente, de resistência, um tanker, ok?
Essa é a primeira função. Segunda função, atirador. Na linha do meio ou retaguarda estará o atirador, que ele é responsável por, como o nome já diz, atirar. Seja alcançando personagens inimigos que estão longe. Então você pode usar armas como arco ou até mesmo magias. Você pode, inclusive, não usar personagens que têm armas à distância, como o monge também é um atirador. Vamos falar isso mais pra frente. Mas a função dele, basicamente, é atacar criaturas que estejam após os inimigos resistentes, que estarão fazendo a linha de frente. Os inimigos também possuem essas mesmas características aqui, as mesmas funções. Ok. Temos o cara que faz a linha de frente, temos o cara que atira nos personagens que estão mais longe e temos o suporte. O suporte é aquele que, como o nome já diz, vai auxiliar a equipe, seja através de cura, seja através de dar penalidades aos inimigos. Essa linha aqui é muito importante. É uma das linhas mais importantes do jogo todo. Mas tem que se saber como fazer um suporte. Porque o suporte não é aquele cara que cura apenas. Você não. Por exemplo, uma bruxa é a categoria suporte. Então, para você jogar de bruxa, você tem que entender que ela, a maioria das vezes, será um suporte. Ok, depois vamos falar sobre isso mais aprofundadamente. A última linha é a linha do bombardeador. A linha do bombardeador é aquele cara que causa danos em área, consegue controlar vários inimigos simultaneamente. O bombardeador tem essa característica. Ele cabe muito bem com, por exemplo, um mago conjurando bola de fogo. O mago que conjura bola de fogo é um bombardeador. Ok. Sabendo então que existem especializações em aventura e funções na equipe, agora a gente já pode pensar naquele começo que todo mundo gosta, que é a classe e a raça. Vamos considerar que você quer uma aventura de masmorra onde o foco será a exploração, você vai numa cripta para descobrir o que está acontecendo, resolver enigmas, derrotar criaturas e vilões e pegar os tesouros. Ok. Você definiu que a sua função nessa equipe especializada em masmorra vai ser resistente. Então, agora a pergunta que vai ser é: qual classe possui essa característica resistente e é boa em masmorra? Muito bem, vamos lá. Essas são as duas classes básicas do jogo: guerreiro, ladino, clérigo, mago, bárbaro, monge, bardo, druida, paladino, patrulheiro, bruxo, feiticeiro. Elas foram organizadas da maneira que sempre existiu no Dungeons & Dragons, mas o jogo nunca falou. Então eu vou colocar aqui para vocês entenderem como funciona. A primeira linha, a primeira coluna, quero dizer, a primeira coluna são as classes resistentes. Então esses camaradas aqui, eles fazem a linha de frente. Cada um tem uma especialidade de aventura. Então vamos lá. Guerreiro faz linha de frente, bárbaro faz linha de frente, paladino faz linha de frente. Ok, todos eles são resistentes. A segunda coluna, temos os atiradores. Esses são os atiradores do jogo. Muito bem. Após eles, temos os suportes do jogo. E por fim, os bombardeadores. Ok. Esses times, agora que nós temos as funções claras, definidas, esses são as categorias resistente, atiradores, suportes e bombardeadores. Então agora nós podemos simplesmente pegar uma função que a gente quer exercer, resistente, e analisar qual delas é melhor para fazer a masmorra. Já vou dar o spoiler: o caminho das pedras estão nas linhas. Então as linhas irão ser essas: time de masmorra, time de ambiente selvagem,
E por fim, time de interpretação. Ok. Quando formos falar, você pode acompanhar vídeos sobre o guerreiro para detalhamento do porquê o guerreiro é um especialista de masmorra e porquê que ele é resistente. Né? Rapidamente posso falar apenas do conjunto, que o HP dele, os pontos de vida, a armadura dele é alta e o dano corpo a corpo. Então ele vai exercer a função dele muito bem aqui nesse time de masmorra. Então tudo bem, vamos lá. Voltando para a nossa construção, nós descobrimos que o guerreiro será o nosso especialista em aventura de masmorra resistente. Ok. Raça dele, a raça que mais se encaixa com esse guerreiro é o Anão da Colina. Futuramente vamos explicar isso. Ok. Agora você verá habilidades. As habilidades do sistema base de pontos são essas aqui: 8, 10, 12, 13, 14, 15, que você distribuirá entre as 6 habilidades do jogo: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Para você fazer um bom guerreiro, você deve colocar o seu valor mais alto em força, seguido do segundo valor mais alto, constituição. Depois você pode distribuir. Como o nosso Anão da Colina ganha sabedoria, coloque o próximo em sabedoria. Ajudará em perícias como percepção, que é importantíssimo para o combate. E por fim, coloque um pouco de destreza para ataques à distância. 10 inteligência para você não ser um completo idiota. E carisma 8 para condizer com seu anão. Certo. Vamos adicionar os modificadores raciais. Antecedente. Escolha antecedente soldado. Perícias. Escolha a perícia. Perícias que se encaixam com a sua classe. Agora, metagame. Metagame é uma coisa muito complexa, porque é a moda, o que está bom nessa edição. Cada edição do Dungeons & Dragons terá um sistema. Por exemplo, terá um metagame. Na segunda edição, por exemplo, o Ladino ele desferia ataque pelas costas, que é o nosso ataque furtivo. Só que lá você não podia fazer ataques furtivos com armas à distância, apenas armas corpo a corpo, e de uma lista pré-determinada, não era qualquer arma corpo a corpo. Então você poderia fazer com uma adaga, ok? Com uma espada curta, ok? Mas lá naquela edição, no AD&D, você também poderia fazer um ataque pelas costas com uma clava. Já nessa edição, na quinta edição, você pode fazer ataques furtivos com armas à distância, como o arco curto, com uma funda. Mas você não pode fazer um ataque furtivo com uma clava, apesar de ainda poder fazer um ataque furtivo com a espada curta e a adaga. Isso é um exemplo de metagame. O que está bom nessa edição, o que é usável nessa edição. E isso tem que ser adaptado. Todas as funções que estão sendo abordadas aqui são funções básicas do jogo, que existem desde a primeira edição, certo? Mesmo que não tenha sido falado tão claramente. Muito bem. E vamos abordar isso aqui em cada vídeo especializado. Fora isso, equipamentos. Que equipamentos são bons segundo o metagame? O nosso guerreiro. Eu quero usar o Marion, aquele martelo de 2 mãos. Muito bem, essa é a arma do metagame. Porém, ela só é a arma do metagame a partir do nível 4, quando você pega o primeiro talento, que você poderá colocar o talento Mestria em armas grandes, para ganhar mais 10 em dano por ataque. Antes disso, essa não é a melhor build, não é o melhor equipamento para o seu guerreiro, porque você atacará apenas uma vez, eliminando metade da chance que você poderia de causar dano. O que o nosso metagame diz nessa edição é que você deverá começar usando 2 armas,
uma para a sua ação e uma para ação bônus, como as machadinhas. Então você terá 2 ataques, portanto 2 chances de causar dano ao inimigo, antes de poder chegar ao nível 4 e, enfim, dar um bom uso ao seu malho, ou talvez a sua espada grande. Isso é o que nós precisamos entender para construir um personagem. Muito bem feito. E aí, vamos detalhar isso aqui nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado, esclarecido algumas coisas. E até o próximo vídeo. Fiquem bem.